Boa tarde, bem-vindos e muito obrigada pelas vossas presenças. E vamos começar com as conversas sobre a arte. Hoje é com a Adelaide Ginga, diretora do MACAM, Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, o Diogo Moura, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, e Armando Martins, que é o dono da coleção do MACAM. E passo já à Adelaide. E vão conversar sobre a importância dos museus em Lisboa. Boa tarde, sim, ouve-se bem. Bem, saudar-vos e começar por agradecer a vossa presença nesta primeira conversa sobre arte. Este ano, o ano passado, moderei as várias conversas, este ano estou só neste primeiro painel, que foca a importância dos museus na cidade de Lisboa. E assim como disse a Isabel, temos dois convidados, tenho aqui na minha presença duas pessoas que podem trazer testemunhos e perspectivas diferentes sobre a questão da importância dos museus na capital de Portugal, na cidade de Lisboa. O Dr. Diogo Moura, que é licenciado em Comunicação Aplicada, Marketing, Relações Públicas e Publicidade pela Universidade de Lusófona e que é o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, com os pelouros da cultura, economia e inovação, entre outros. O engenheiro Armando Martins, licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, é responsável pela criação do MACAM, Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, que vai nascer este ano em Lisboa e, portanto, é mais um equipamento cultural que pode ser abordado no âmbito desta temática. Eu começava pelo Diogo e colocava-lhe aqui uma questão. Portanto, de acordo com a informação que há disponível e num levantamento geral da Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 2022 havia cerca de 424 museus em Portugal. Mas a rede portuguesa de museus, que tem um crivo mais estrito sobre as questões museológicas, enumerou cerca de 165 museus em Portugal no ano de 2023. Portanto, isto atendendo às regras museológicas que estão estabelecidas também pelo ICOM. Portanto, depois há muitos outros espaços que têm a designação de museu. Mas, de acordo com a rede portuguesa de museus, em 2023 eram 165. 60 dos quais na região de Lisboa e Val do Tejo. De acordo com o Google, no geral, há 50 museus em Lisboa. Isto significa que um terço dos museus da rede, ou um terço dos museus que existem a nível nacional, estão situados nesta região de Lisboa. Assim sendo, eu começava por questionar, efetivamente, sendo os equipamentos culturais museológicos um terço daquilo que representam em termos nacionais, sendo em Lisboa um terço do que são a nível nacional, qual é para a Câmara Municipal de Lisboa, para o Executivo, a importância que os museus têm e a forma como se inserem no plano estratégico que foi determinado para este mandato da Câmara? Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradecer o convite à LAF, a Associação Portuguesa de Antiquários, para estar aqui, à Adelaide Ginga, que aqui está connosco a moderar-nos, e ao amigo Armando Martins, porque é sempre bom, quando temos estes momentos, poder partilhá-los com amigos. Respondendo à Adelaide e sobre a estratégia, os museus têm um papel extremamente importante naquilo que é a estratégia deste Executivo, na estratégia da cultura. Esta estratégia, ela assenta em 4 pilares que eu chamaria os 4Ds, não por ser Diogo, mas são 4Ds. O primeiro da democratização, portanto, de nós conseguirmos ter uma maior diversidade no acesso a mais públicos e também criar mais público que aceda aos nossos equipamentos e que também aceda à cultura. Depois, a questão da divulgação também é extremamente importante. Nós já percebemos que há um determinado consumo cultural e há uma bolha
em que as pessoas têm conhecimento daquilo que se passa na cultura na cidade de Lisboa, mas ainda há um público por procurar e por explorar que ainda não tem conhecimento do que se passa. Esse também é um dos problemas da centralidade e da capitalidade, que é nós termos muita oferta na cidade de Lisboa a nível cultural, não só de museus, mas também temos muita oferta noutras áreas e, portanto, temos a informação não é de conhecimento de todos, ou pelo menos quando se procura não se encontra. A questão da descentralização na cultura, nós temos uma concentração muito grande de equipamentos culturais, e isso também acontece com os museus no centro histórico. Obviamente tem uma razão histórica também, mas não só, cada vez mais temos em determinados eixos, onde de resto também vamos ter uma CAM, já se está a criar aqui também um eixo cultural extremamente importante, que eu não deixaria que falássemos só de museus, mas é muito mais do que isso. Sim, sim. Mas também há uma necessidade enorme de fazermos esta descentralização e de criarmos novas centralidades, não só culturais, mas também aproveitar cada vez mais o turismo que temos na cidade, e nomeadamente a zona oriental cada vez tem mais equipamentos culturais e mais oferta cultural, produz cada vez mais cultura, mas também a zona norte da cidade de Lisboa, que muitas vezes é esquecida a nível cultural e naquilo que são as estratégias, e que tem vários museus, e que tem palácios, e que tem sítios que são visitáveis, e que do ponto de vista cultural é extremamente importante. E depois no último pilar, o pilar da duração, que é a importância também de manter e de garantir e consolidar aquilo que é a nossa identidade e aquilo que é a nossa memória. E acho que Lisboa, por ter esta centralidade de ser a capital, tem uma maior concentração de museus, e eu acho que se percebe por aí de ter uma parte muito grande, ou uma fatia muito grande daquilo que são os museus, mas depois também tem uma diversidade muito rica, e isso também enriquece a cidade de Lisboa enquanto oferta, de ter museus totalmente diferentes entre si, não é? Nós vamos de um museu de arqueologia ao Museu do Dinheiro, vamos ao mate até ao Museu da Água, enfim, temos museus completamente diferentes, com acervos completamente diferentes, que devem ser valorizados, e acho que esta riqueza faz também com que haja cada vez mais uma procura na cidade de Lisboa. Eu sei que depois talvez falaremos do turismo cultural, não é? E aí já poderemos falar melhor de números, mas acho que a questão cultural também do ponto de vista turístico é bastante importante. Mas há algo que nos falta trabalhar ainda, que é o público interno. Lá nós formos ver as entradas nos museus, aquilo que é na cidade de Lisboa, como é óbvio, mas aquilo que são os números e a percentagem de público nacional face ao público estrangeiro é realmente muito diminuto. Não digo só nos museus da esfera municipal, mas na maior parte dos museus da cidade de Lisboa. Mas dizer, esta é uma componente extremamente importante, os museus, na nossa estratégia, porque, em primeiro lugar, porque conseguimos, através deles, de forma capilar, introduzir estes nossos 4Ds, digamos assim, da nossa estratégia, e depois porque os museus são também este foco da atratividade da nossa cidade, e que acabam por nos trazer esta diversidade que é extremamente importante e que faz Lisboa uma cidade única e procurada por todos, mais público externo, digamos assim, propriamente o público interno. Mas sobre isso acho que podemos falar, sim, sobre como é que podemos atrair também cada vez mais o público interno. Mas o Diogo falou numa questão que me parece importante, que é a divulgação da informação, a acessibilidade que as pessoas têm a saber a oferta cultural dos equipamentos, e nomeadamente dos museus. Por exemplo, quando vamos ao site da Câmara, só temos acesso aos museus que estão sob a tutela da EGEAC, e portanto que são 6, 7 museus atualmente, não é? Com as suas variantes dentro do Museu de Lisboa, mas são um conjunto de equipamentos limitados. E quer dizer, não está centralizada essa informação, dependemos de sites privados, dependemos de divulgação privada, de outros tipos de informação, e não está centralizada, nem através do turismo de Lisboa, a oferta dos equipamentos museológicos na cidade. Eu não sei se pretendem ou se planeiam, como ficou essa questão da divulgação, se há alguma forma de poder centralizar um pouco mais a informação para estar mais acessível a um público geral e a um público estrangeiro também, não é? É isso, claro que sim. Aliás, não só dentro daquilo que são os museus, mas também fazer um cruzamento com outras áreas da cidade, que não tem a ver com a cultura, mas que tem a ver com algo que parece-me que é extremamente importante, e para qualquer cidadão, seja ele português ou não seja, que é de criar experiências, não é?
E nós temos vindo a discutir isto no Pelouro da Cultura, mas não só, porque tem a economia e inovação, e aqui acho que a inovação é um aliado extremamente importante também, as novas ferramentas tecnológicas, porque se eu quiser ir visitar no futuro uma cama Alcântara, saber onde é que posso ir comer um bacalhau cozido, ou se calhar que outra experiência que posso ter naquela zona que não seja apenas ir àquele museu. Se calhar às vezes é bastante... Não é? Este cruzamento é bastante importante. Depois parece-me a mim que, e isto é uma crítica que faço a nós políticos, mas também às estruturas, que é, há aqui é criada uma diferenciação muito grande entre o público e o privado, e eu acho que isto tem que acabar, nomeadamente na área dos museus. Ou nós trabalhamos em conjunto, ou temos uma estratégia em conjunto articulada, ou criamos uma rede, ou então é impossível nós criarmos também mais oferta e garantir esta diversidade e que haja público para todos, porque o que nós acabamos por nos aperceber pelos números, percebemos que há uma grande concentração, e falando, por exemplo, na esfera municipal, há uma grande concentração de visitantes no Museu do Fado, porque é o Fado, e portanto a própria temática do museu também assim é apelativo para o público estrangeiro, mas também sabemos que se o Museu do Fado fosse no Lumiar, praticamente não teria visitantes. Mas depois também percebemos que não há uma ligação com o privado, porque se nós formos ao lado, ao designado Museu do Lactário, eles têm muito poucos visitantes, não é? Quer dizer, nem sequer vê nas estatísticas do Turismo de Lisboa. E este é um problema. Não é fácil a informação. Esse é do problema, porque lá falámos sobre isso, sobre os dados. Exatamente. O Museu do Lactário quase ninguém conhece. Mas se formos ali a ver num quilómetro quadrado, temos 7, 8 museus e monumentos, quer dizer, desde o Panteão, o Castelo, enfim, e outros espaços de atração que eu acho que devem ser cruzados. E depois é o que a Adelaide dizia, e com muita razão, não há um espaço, não há um local, não há uma aplicação sequer. Existem várias aplicações, há museus que têm aplicações, têm mapas interativos nos seus sites. Depois vamos ao Turismo de Lisboa e temos um cartão, que é algo com que eu tenho lutado e tentado resolver, que é um cartão que dá acesso a alguns monumentos e a um museu ou outro, mas depois o resto parece que não existe. E, portanto, quando um turista chega a Lisboa, vai procurar no site, vai procurar o Turismo de Lisboa, ou o mais fácil vai procurar na recepção do seu hotel, e aí já tem a ver com promoção. Exato. E se calhar aí os privados investem mais nessa promoção junto das cadeias hoteleiras, mas não há nada que seja uniformizado. Uniformizado dentro da diversidade que existe de museus. Mas acho que é uma matéria que nós temos de trabalhar, mas eu deixo também aqui deixo aqui o repto, porque estão aqui pessoas de museus, e o Armando não preciso, tem vindo em estreita colaboração com a Câmara, neste processo de abrir uma Câmara, tem vindo a fazer essa ponte, mas acho que é extremamente importante, em primeiro lugar, público e privado trabalhar em conjunto, e depois nós conseguirmos apresentar Lisboa como uma oferta única e fazer este cruzamento que é bastante importante, porque acho que ganhamos todos com isso. Não estamos aqui a pensar, eu não estou preocupado se o Museu de Lisboa, se o Teatro Romano vai ter mais visitantes que vai ter um museu privado mesmo ao lado. Acho que não é isso, tem ofertas completamente diferentes. Mas esse é um trabalho que falta fazer e eu acho que não se tem feito ao longo dos últimos anos, mas que este é urgente. Bem, já voltamos porque temos mais uma série de questões que eu gostava de abordar, mas vou então agora colocar aqui... Está a funcionar ou não? Está? Está a funcionar, sim. Pronto, e então, como sabem, os museus têm diferente tipo de tutelas, podem ser museus públicos, com a tutela central, portanto, do Ministério, ou museus com tutela autárquica, ou dos governos regionais, e depois existem os museus privados e os museus mistos, que têm tutelas mistas. No caso dos museus privados, efetivamente têm vindo a crescer por todo o mundo. Em 2015 houve um primeiro levantamento e um relatório que se chama Private Art Museums Report, mais vulgarmente designado por Larry's List, que anunciava a existência de cerca de 305 museus privados por todo o mundo, com um número maior incidência nos Estados Unidos, na Coreia e depois também em Berlim, em Itália. Na verdade, a Europa acaba por superar os números individuais dos outros países. Mas o último relatório fala num crescimento de mais 110 museus, o que é bastante significativo, que, apesar de tudo, passando por um período intermédio de pandemia, tenha havido esse crescimento de museus privados.
Na cidade de Lisboa existem vários, de diferentes tipos de tutela, só para dar um exemplo, o BIMED, do Museu de Artes de Art Deco, em Alcântara também, ou noutro tipo de tutela, o Museu da Farmácia, o Museu Medeiros em Almeida, enfim, tinha aqui um levantamento de alguns deles. Mas efetivamente são vários. E atualmente está em curso mais um museu de arte moderna e contemporânea, mas designado Museu de Arte Contemporânea, o MACAM. O colecionador Armando Martins é o responsável por este projeto e, efetivamente, ao longo de 50 anos foram 5 décadas a desenvolver uma coleção e a acalentar o desejo de a partilhar. Em 2007 adquiriu o Palácio dos Condes da Ribeira Grande. 2005? Pronto. Foi um longo processo burocrático de procedimentos até iniciar as obras de reabilitação do palácio e construção de nova edificação. E neste processo eu colocava-lhe a questão, primeiro, porquê é que escolheu Lisboa, sendo uma pessoa que também tem uma forte ligação à sua região natal, à região de Castelo Branco, e que já várias vezes comentou comigo o desejo de criar algum projeto lá. Foi sempre claro para si que queria desenvolver o projeto em Lisboa, que Lisboa era a cidade onde queria ter o seu museu? Sim, boa tarde a todos também. Depois aqui do Diogo falar, é difícil eu poder dizer alguma coisa, acrescentar alguma coisa ao que disseste. Portanto, sempre foi a minha intenção fazer um museu em Lisboa. Eventualmente, Castelo Branco, Covilhão, portanto, é a minha região de origem, poderá um dia termos aí um departamento, uma sucursal, chamemos o que quiser, um ramo de uma Câmara de Lisboa. Já agora deixem-me dizer que o primeiro nome que eu tinha para o museu não era MACAM, era MACLIS, Museu de Arte Contemporânea _LIS, Lisboa, e foram estas meninas que, quando começaram a trabalhar comigo, que acharam que não deveria ser, e foram elas que batizaram o Museu de MACAM. Ficou um pouquinho melhor. Enfim, por não ser um museu na dimensão regional de Lisboa, ou seja, era um museu nacional e internacional e deveria ter essa projeção e não ser confundido com o equipamento cultural. Soa melhor. O acrónimo funcionava lindamente e, portanto, não havia. Mas não era a minha intenção colocar o meu nome no museu, mas, enfim, pronto, aceitei e acho que está muito bem. Queria dizer que o museu inicialmente era para nascer no Caixo de Sodré. Portanto, eu em 2000, mais concretamente em junho de 2000, assinei um contrato de exploração, de concessão com um espaço que está no Caixo de Sodré, onde está o relógio da hora legal, que pertencia, e acho que pertence ainda à Administração do Porto de Lisboa, APL. Nessa altura foram a concurso 2 locais, portanto este no Caixo de Sodré e o outro aqui em Belém, onde está o hotel, o Altis de Belém. Portanto, o Rui Martins ficou com Belém, eu fiquei com o Caixo de Sodré. Fez-se um projeto muito bonito, foi o Ricardo Bofilo, o arquiteto Ricardo Bofilo que fez, foi ele mesmo que me disse que foi dos projetos mais bonitos que ele fez. Não sei se você já viu o projeto ou não. Vi, sim, senhor, era sem dúvida um projeto magnífico. Era, de facto, um projeto muito bonito, mas depois, por razões políticas, que não vamos aqui estar a perder muito tempo com isto, entre o Governo e a Câmara, não eras tu que estavas lá, portanto, mas arranjamos para ali um sarilho e aquilo acabou em tribunal e acabamos por perder em tribunal, portanto, e isto foi, portanto, entre 2000, portanto, 2002, talvez 2003, e então decidi que em 2005 que deveria comprar um espaço, adquirir um espaço próprio para instalar um museu, e foi aí que se adquiriu o Palácio aqui da Junqueira, o Palácio dos Condes da Ribeira Grande, que comecei a negociá-lo e assinei os contratos primeiro em 2005 e, portanto, finalizaram para em 2007. Você até há uma razão, porque no final foi em 2007, mas o contrato primeiro foi em 2005. Bom, e enfim, estivemos preparados durante uma série de anos e há cerca de 6 anos que iniciamos as demolições e a construção que está em curso e estou a contar que até final do ano vamos abrir ao público. Portanto, é este o caminho. Enfim, é um trajeto grande.
Como disse, a coleção iniciou-se há 50 anos, exatamente. Portanto, eu de início só estava no século XX português. Portanto, suponho que só nos anos 80 é que abria portanto, aos artistas... 2000, foi mais próximo de 2000. Final de 90, 2000, talvez, sim. É evidente que na altura, quando eu comecei a comprar obras de arte em Lisboa, praticamente não havia exposições de artistas internacionais. Eu lembro que em 1973, talvez 74, a primeira exposição que eu vi do Vassili, será? Do francês. Vassili, sim. Vassili. Foi no Centro Cultural de França. Foi a primeira vez que eu vi uma exposição internacional em Lisboa. Portanto, talvez por isso. Depois houve um período que estive fora do país, vivi quase 6 anos no Brasil, portanto, e aí também descurei a coleção. Portanto, na altura não me interessei pela arte brasileira. Hoje estou arrependido de não ter pensado melhor nisso, mas enfim, aquilo que se comprou lá foram peças de artistas naivos, que não faz parte da coleção, você nunca vai ver isso. E, portanto... Nunca vi. Quando voltei do Brasil, portanto, retomei outra vez as compras e, portanto, hoje temos a coleção que temos, enfim, talvez tenhamos 600 peças, não sei. São cerca de 600 neste momento. E não sei se, para quem não sabe, a Adelaide trabalha comigo, portanto, por isso é que ela sabe. Não conversa nenhuma comigo, mas ela trabalha comigo, portanto, ela está mais por dentro do assunto. Estudar a coleção, portanto, está mais por dentro disso que eu. E, portanto, é um pouco este o nosso trajeto sim. E, enfim, esperemos que até final do ano vamos abrir o espaço ao público. O espaço, além do museu, tem um hotel com 64 quartos e a ideia, já no Caixo de Dré, teria, portanto, tinha também um hotel. Incluído o projeto de um hotel, não era? O Caixo de Dré tinha outra coisa que aqui não temos. Tinha 2 pisos de escritórios. Exato. Também. E, portanto, aqui só temos o hotel e o museu. E, enfim, penso que todos mais ou menos têm a ideia que o museu em si não será financeiramente uma atividade lucrativa, portanto temos que encontrar uma alternativa que suporte os custos fixos da operação e, portanto, teremos um hotel com restaurante, cafetaria. A capela também será uma extensão do museu durante o dia. À noite será um local de concertos, poesia, performance, enfim. Vamos dar uma atividade à capela, digamos que mais na área das artes performativas, ligada às artes, complementa um pouco a operação. Exatamente. Eu agora volto ao Diogo porque estava há pouco precisamente a falar dessa necessidade de articulação entre o privado e o público e não fazer uma distinção efetiva e, portanto, essa relação, na sua experiência, desde que está em funções, como é que está a ser desenvolvida? Como é que querem dar continuidade a uma articulação entre o privado e o público, que, pronto, têm as esferas diferentes da ação, mas que, na verdade, necessitam de se articular e de se complementar. E uma das coisas, por exemplo, retomando a questão da comunicação, tem a ver com isso. A necessidade que temos de complementar essa informação em termos de comunicacionais. Portanto, neste momento, esta parte da região, podemos dizer que há vários art districts em Lisboa, sem dúvida que haverá outras, mas neste momento esta zona de Alcântara-Belém está a ganhar uma força grande, nomeadamente na parte da arte contemporânea, com a presença do MAT, com o MAC-CCB e com outros equipamentos. Também, obviamente, muitos equipamentos históricos e museus e monumentos, mas a parte da arte contemporânea tem vindo a ser fortalecida e nesse sentido, eu penso que é fundamental termos um mapa da zona, termos uma comunicação dos diferentes equipamentos, que não apenas os museológicos, como bem dizia, porque toda essa oferta é importante para os públicos e para quem quer visitar essa zona de Lisboa, que é uma zona altamente turística. Mas eu já falei com os parceiros, já falei com os parceiros do MAC-CCB, com os parceiros do MAT, no caso desta articulação entre museus de arte contemporânea, mas como é que promovemos isto tem que ser articulado com Lisboa em geral e com a Câmara de Lisboa e a verdade é que ainda não chegamos a esse momento. E, portanto, como é que vê essa articulação e esse trabalho conjunto efetivo? Bem, eu acho que acima de tudo tem que haver vontade, não é?
Eu percebo que nisto, como em todos os setores, não é só no setor cultural, até no social, as pessoas acham que não, mas as pessoas não querem perder a sua propriedade, não é? Portanto, não querem, muitas vezes, ter uma rede de comunicação que seja partilhada com os outros, não é? Muitas vezes isso Sempre, não é? Isso acontece e acho que depois no final perdem todos, principalmente os públicos, porque andamos aqui a degladiar-nos com públicos. Eu acho que, acima de tudo, e queria frisar isto, porque eu, quando falo na Associação de Turismo Lisboa, nós não olhamos só para esta vertente de público e de turistas, portanto, não olhamos só para o público externo, para o público interno, mas, em primeiro lugar, porque a ATL recebe a taxa turística, segundo, porque a taxa turística deve ter impacto na cidade de Lisboa e, portanto, não servirá apenas para fazer face àquilo que é a parte menos positiva do turismo, termos mais lixo na cidade, a cidade tem mais instalações sanitárias, mas também de apostarmos também na área da cultura, e foi o que aconteceu. Foi assim que se pagaram as obras do Terreiro do Paço, foi assim que se pagou a recuperação da Estação Sul-Sueste também no Terreiro do Paço, foi assim que se terminou o Museu do Tesouro Real, e, portanto, quando eu falo da ATL, só para ficar claro, não falo apenas da perspectiva turística, mas naquilo que também é a capacidade financeira que a ATL tem, com uma taxa municipal que é cobrada aos turistas e que, a partir da semana passada, também já é cobrado não só aos que chegam por avião, mas também aos que chegam por barco. Eu acho que a Câmara tem aqui um papel de ser o motor da alavanca, de sentar todos à mesa e tentarmos encontrar estes canais. Primeiro, o que é que cada um faz, de que formas é que podemos potenciar? Porque se há experiências adquiridas que, por exemplo, poderão ter os museus privados que os municipais não terão, isso poderá ser uma mais-valia e o seu contrário também, não é? E, portanto, eu acho que é olharmos para essas mais-valias, mas, acima de tudo, é haver disponibilidade de todos para que nós possamos fazer esse trabalho. Eu sei que não é um trabalho fácil, porque, como disse, cada um gosta de ter as suas características muito próprias, mas acho que isso também não se perde em trabalhar em rede. E eu acho que essa é que é a solução. É a única solução que há, é trabalhar em rede. Trabalhar em rede não só o trabalho que se faz nos museus, cada um tem acervos completamente diferentes, portanto, não se canibalizam. Depois, o trabalho, por exemplo, que se faz a nível municipal, para nós há determinadas características, bem, de resto aquelas que também já são definidas pelo ICOM, mas, por exemplo, nós em todos os museus municipais há um serviço educativo, há um serviço de proximidade com a comunidade local, enfim, há aqui um trabalho com as comunidades envolventes, e, portanto, há aqui todo um trabalho que é feito, que se calhar nos museus privados não existe e que também pode ser uma mais-valia esta mesma partilha, porque nós também trabalhamos muito a parte do perfil dos públicos e trabalhamos muito o público infantil. Nós temos algo, aliás, eu era vereador de educação até há um ano, mas tinha 6 pessoas, passei para 5, já tinha muito trabalho, fiquei como trabalho à mesma, mas temos um programa que é extremamente importante e a cultura tem um peso muito grande, que é o passaporte escolar. O passaporte escolar junta 130 entidades da cidade de Lisboa, públicas e privadas, que abrem as suas portas aos alunos, neste caso apenas ainda do público da cidade de Lisboa, era só até à 4ª classe, agora já vai até ao 3º ciclo, portanto até aos 16 anos. E o que acontece aqui é que nós temos imensos museus privados que abrem as portas desta forma a este programa. Não só abrem as portas, como também conseguimos incluir neste programa coleções privadas que não são de acesso público. Não é? E daí já geraram várias parcerias, por exemplo, a Fundação PLMJ, que tem uma coleção vastíssima e riquíssima, não está propriamente portas abertas para mostrar. Connosco isso já aconteceu, já levamos vários grupos para conhecer a coleção da Fundação PLMJ, como ainda há pouco tempo. Nós próprios disponibilizámos aqui o Torreão Nascente para ter aqui uma exposição com várias das obras que são dessa mesma coleção, para que o público também possa ver. Eu acho que isso também é algo que nós queremos reconhecer, os privados, nos disponibilizarem essa possibilidade. Aí tenho que aproveitar para dizer que esse é um dos motos principais do MACAM. Aliás, nós temos um claim que é The House of the Private Collections. E, portanto, a ideia desde o início foi criar um espaço dentro do museu que permita expor outras coleções privadas que não são de acesso público, ou seja, coleções que estão em casas particulares ou fechadas em armazém que não têm um espaço de acesso público. E para mim era óbvio, porque para mim e para o colecionador Armando Martins também, porque ele próprio sentia isso, a necessidade não só de contactar com as obras de arte
que tem vindo a adquirir e que algumas delas não vê há muitos anos, a necessidade de usufruir da própria coleção, mas também do ponto de vista da curadoria e de quem trabalha com a arte, e considerando que a arte são seres, as obras de arte são seres, na sua maioria orgânicos, que necessitam de ser vistos pelo público, de ser alimentados pela partilha de relação, de comunicação com o público, era fundamental conseguir poder tornar este espaço deste museu privado também num espaço numa casa para trazer outras coleções privadas. E isso, sem dúvida, eu acho que é fundamental, essa partilha de outras coleções e o acesso a obras de arte que não vemos há muitos anos, algumas nunca vimos, foram compradas em ateliês de artistas e foram diretamente para coleções privadas e nunca foram expostas. Portanto, há obras que nunca chegámos a ver, criadas por vários artistas. Mas há aqui uma outra questão que falou, que é a questão dos públicos e da... Diga. Só interrompê-la só para dizer... Obrigado. As coleções privadas que queremos mostrar, a nossa intenção é termos uma coleção internacional, uma nacional. Rodar isto, portanto, com uma internacional, por acaso vamos abrir com as duas exposições temporárias da nossa coleção. Isto por causa dos atrasos da obra e há uma coisa que possa falhar para não comprometer a coleção que já estava prevista vir internacional. Vamos arrancar com as nossas duas e depois é que entramos neste registro, neste ritmo. Mas, portanto, a ideia é uma internacional, uma nacional e assim vamos. Trazemos coisas que não são do nosso, que estão fora do nosso país também para mostrar cá. Sim. E as que estão guardadas, como diz a Adelaide, muitos colecionadores têm-as guardadas e, portanto, não têm a oportunidade de as mostrar. E, portanto, nós vamos ter um piso, um espaço exclusivo para esta... Dedicado, sim. Para este tipo de exposições temporárias. Deixe-me só acrescentar, antes de continuar. Quando eu cheguei à Câmara, percebi-me que aconteceu o mesmo, ou seja, a Câmara tem um banco de arte contemporâneo, todos conhecem, também graças a Carmona e Costa, mas também vai comprando sempre, aliás, o nosso sonho é que em muito pouco tempo conseguimos encontrar um espaço também para colocar de acesso público, tudo aquilo que já temos, mas a Câmara todos os anos vai adquirindo peças de arte contemporânea, nomeadamente na Arco, ou desenhos na Drawing Room. E a verdade é que, principalmente por ser uma entidade pública, eu, do lado do cidadão, pergunto-me, bem, uma Câmara compra obras de arte porquê, não é? E se compra obras de arte, onde é que elas estão? Porque eu vou aos museus da esfera municipal e não os encontro. E foi por isso que nós achámos também extremamente importante, e isso tem a ver também com esta questão da democratização, das pessoas terem acesso, saber que este dinheiro que é público, onde é que ele foi investido, porque é que ele foi aplicado na aquisição de obras, obviamente para apoiarmos artistas e galerias de arte. Aliás, nós compramos na Arco, mas também compramos diretamente a artistas e também compramos diretamente a galerias de arte da cidade de Lisboa, que podem não estar representadas na Arco. Mas a Câmara é que é organizadora da Arco, isso não quer dizer que se esgote essa verba na Arco. E, portanto, nós temos sempre uma verba anual onde vamos comprando várias peças. O que é que nós decidimos fazer no ano passado na edição da Arco? Decidimos, exatamente no Torreão, ter uma exposição de grande parte de todas as peças que nós temos vindo a comprar ao longo dos últimos anos, para as pessoas perceberem exatamente qual é que é a linha e qual é a coerência também na aquisição destas obras, não é? E acho que se formos ver os últimos anos e as obras que a Câmara foi comprando, vai-se depender aqui também o crescimento de muitos artistas portugueses, passa também para esta aquisição de obras, estão ali representadas. Mas a verdade é que elas estavam fechadas e ninguém sabia delas. E por acaso acho que a maior parte da população lá está, porque não consome cultura, principalmente a arte contemporânea, nem tem noção que o município adquire a peças de arte contemporânea, enquanto um deve achar... Sim, não é do conhecimento geral. O município pensa, bem, como o Museu de Lisboa há de comprar uma peça, assim, uma peça mais antiga, não é? E pensada mais, se calhar, em função de espaços de utilização, ou de sim, espaços, ou então para os espaços como eu digo, públicos. para núcleos e para espaços que são temáticos, como o Ateliê Júlio Pomar, não é? Que não tem só o Júlio Pomar também, mas que tem maioritariamente Júlio Pomar. Mas depois há todo um mundo, digamos assim, de obras de arte que a Câmara tem, bem, e as nossas reservas então não são infinitas, mas são muito grandes. O nosso problema maior é conseguir expor tudo, mas estamos aqui a falar de arte contemporânea sobre uma CAM e nós também, eu senti esta necessidade quando cheguei de poder mostrar às pessoas onde é que a Câmara aplica estas verbas que são dedicadas à aquisição de obras. Mas eu aproveitava para perguntar, no caso dos profissionais que trabalham com as obras e no caso da curadoria, que precisamos de ter acesso às coleções para saber
os conteúdos e que obras e artistas. Existe já disponível uma base de dados desse banco de arte? Ela existe através do ateliê Museu Júlio Pomar. Porquê? Porque a responsável pelo Banco de Arte Contemporânea da Câmara é também a Sara Antónia Matos, também é a diretora do ateliê Júlio Pomar, e de resto está à frente da comissão de aquisição que eu indigitei há pouco tempo, e que faz não é a Câmara, não somos nós políticos que compramos os quadros, portanto são críticos de arte, são especialistas na área que fazem essas aquisições. Mas sim, ela está disponível. É que eu fico na dúvida se o que está disponível no site do ateliê, ateliê Museu Júlio Pomar é tudo o que existe no banco de dados. Não está não tudo. É. Ainda não está tudo. No banco de arte não é. Pois, não. É porque essa é sempre uma questão importante para os profissionais, é o acesso efetivamente ao acervo, ao núcleo existente de obras. Quando queremos desenvolver exposições, quando queremos pedir obras em empréstimo, é sempre muito difícil. E aí lanço o repto para conseguirem depois no futuro fazerem uma base de dados mais completa. Mas voltando à questão que eu queria colocar e que tem a ver com os públicos e a questão do chamado serviço educativo, essa é para nós, sem dúvida, uma das áreas de ação que mais valorizamos, até porque eu não sei se sabem, mas o MACAM está situado no antigo Palácio de Condes da Ribeira Grande, que durante o século XX tem um histórico ligado à ação educativa muito forte. Portanto, foi um palácio que começou ainda no final do século XIX por acolher o Colégio Arriaga, depois o Colégio Portugal na viragem do século, e depois isto no setor privado à época, e depois o Estado instalou na zona principal do palácio, e a família passou por uma zona mais contida na área do palácio, e acabou por acolher o Liceu Dom João de Castro em 1939, em 1943, se não estou em erro, o Liceu Rainha Dona Leonor, e depois mais tarde o Liceu Rainha Dona Amélia, que foi até 2022, 22, não estou em erro, 2002, exato, 22 não, obviamente, 2002, e onde ainda muitas pessoas, exatamente, está aqui uma pessoa a partilhar essa questão, que frequentou. E, portanto, temos ali uma aura histórica, não é? Um passado que não nos é indiferente e que queremos, sem dúvida nenhuma, dar sequência e valorizar. E, como tal, foi, desde o início, no plano museológico do MACAM e da primeira fase em que assumi as funções que tenho, foi para mim óbvio a necessidade de desenvolver um trabalho do serviço educativo, que nós chamamos de mediação e participação de públicos. Estas designações vão mudando com o tempo. Também há sempre uma atualização, às vezes, das designações dentro também dos espaços museológicos. E a mediação parece-nos agora algo que queremos mais trabalhar. Não é tanto a lógica de educar, mas sim de mediar e de trabalhar a participação com os públicos. Mas isto para dizer que uma das coisas que eu tenho tido, que temos alguma dificuldade às vezes, são as estatísticas. E as estatísticas, efetivamente, dos públicos e das comunidades. Nós o MACAM está situado entre 3 bairros fundamentais desta zona, não é? O bairro de Alcântara, a Ajuda e Belém. Aliás, a Rua da Junqueira vai direta de Alcântara a Belém, é uma rua de trajeto único, direto. E, portanto, procurando envolver essas comunidades, que para nós é importante, e que são comunidades ainda também com um setor sénior bastante elevado, faltam-nos alguns dados estatísticos para podermos trabalhar a nossa parte. E como é que se pode ter acesso a esses dados? A Câmara tem conseguido trabalhar esses dados dos públicos visitantes? Era essa a questão que eu aproveitava para colocar. Também por interesse particular. Nós temos, e também podemos ajudar com dados sobre também a caracterização social daquela zona. Como disse, todos os nossos museus trabalham também com esta perspectiva de proximidade. Nós conseguimos fazer isso nos museus. Conseguimos fazer essa leitura, digamos, dos públicos, provavelmente para o público interno e o público da cidade de Lisboa, conseguimos fazer através das várias redes que temos. Eu acho que isso é possível e lá está, é mais uma necessidade de aliarmos aqui o público ao privado.
também dar nota de algo que nos parece extremamente importante, a mediação de públicos e também no trabalho do serviço educativo, que é a parte das acessibilidades. Nós, geralmente, quando falamos de acessibilidades, falamos da acessibilidade física e não nos museus, nomeadamente do Estado, que não têm acessibilidades ou não cumprem a lei das acessibilidades. O que é que nós estamos a trabalhar? Nós já trabalhamos no novo conceito de acessibilidades, que é a acessibilidade social, intelectual e a física. A física, o espaço físico, obviamente o social, porque cada vez mais trabalhamos conteúdos que sejam perceptíveis para uma pessoa que tenha a 4ª classe ou para uma pessoa que tenha um doutoramento. Portanto, a nível de literacia, fazemos esse trabalho que nos parece que é extremamente importante. E dou o exemplo da Casa Fernando Pessoa, ainda em 2020 ganhou um prémio de acessibilidades exatamente por esse trabalho. E depois, do ponto de vista social, nós, por exemplo, na pandemia, o que é que fizemos na Casa Fernando Pessoa? Na pandemia, não conseguimos fisicamente que ninguém fosse à casa, mas lá está, com o conhecimento que nós tínhamos do território, com as juntas de freguesia, com a rede social, com o projeto Radada Santa Casa, enfim, há aqui várias fontes de informação que são extremamente importantes e que são fidedignas. Nós conseguimos levar a Casa Fernando Pessoa à casa, entre aspas, fazendo a redundância, à casa das pessoas. Portanto, todas as pessoas com 65 anos ou mais, todas elas, por exemplo, na zona à volta da Casa Fernando Pessoa, agora Casa Museu, receberam um telefonema onde havia uma pessoa que declamava poemas de Fernando Pessoa. E, portanto, uma vez por semana a pessoa recebeu uma chamada da Casa Fernando Pessoa e, portanto, isto para falar da questão da acessibilidade social. Mas muitas vezes também olhando para aquilo que é o contexto social envolvendo e perceber de que forma é que podemos aproximar as pessoas dos museus, porque eu acho que há muitas pessoas que sentem, certamente não é a audiência que aqui está hoje, mas eu acho que as pessoas olham muito para os museus como olham muito para as bibliotecas, que é, este espaço não é meu, este espaço não pertence, eu não tenho lugar aqui. Isto acontece com a ópera e isto tem muito a ver também com um dos pilares, que é a questão da democratização. Como é que nós chegamos às pessoas? Nós criámos algo, eu sei que às vezes pode ser controverso, que é a questão do acesso gratuito à cultura, e isso não quer dizer que os artistas e as equipas trabalhem gratuitamente, não é isso que acontece, mas nós implementámos, fez agora 1 ano e 2 meses, o Passo Cultura, que faz com que em todos os equipamentos municipais, museus, monumentos, teatros, cinemas, jovens até aos 23 anos e pessoas a partir dos 65 anos possam aceder gratuitamente, às vezes que quiserem, durante o ano, e nós só no ano já tivemos 19 mil pessoas, não é? E conseguimos chegar a um público que de outra forma não iria a determinados espetáculos ou não iria a museus, e nós percebemos isso. E teve outra mais-valia que eu acho que é extremamente importante, que é, nós de repente temos pessoas que descobriram o Ateliê Júlio Pomar, descobriram que na rua abaixo da casa delas existe uma coisa que é o Museu da Marioneta, que elas nem sabiam que existia, mas que era na rua ao lado deles, e por isso é que eu digo, por isso é que acho extremamente importante fazer este trabalho da proximidade, e eu acho que aqui, em relação a uma cama, nós podemos ajudar, primeiro porque uma cama acaba por estar numa centralidade, mas acaba por estar não queria dizer no nada, que parece muito forte, mas de repente é uma rua de passagem de carros, não é? E, portanto, é difícil se resir naquela malha urbana onde é que entra uma cama, não é? Porque depois tem ali a fila em frente, enfim, nós olhamos mais com uma zona de passagem automóvel, mas depois se formos ver as ruas laterais, há imensa vida, e isto também faz com que tenha que se criar este cruzamento, não só neste eixo Alcântara-Belém, que cada vez mais é um distrito cultural, mas também aliar outras coisas, ou seja, eu se calhar vou ali a Belém e posso ir ao Mosteiro dos Jerónimos, que é um dos mais visitados, ir aos Pasteiros de Belém, mas depois atrás tem um espaço que ninguém conhece e não tem propriamente uma expressão em termos de visitantes, que é o Jardim Botânico Tropical, por exemplo, não é? E, portanto, eu acho que nós temos que encontrar estas pontes todas entre nós, privados, e vários espaços que têm pontos de atração, e fazer esta colagem e trazer esta malha cultural e de pontos de atratividade que é extremamente importante. Mas respondendo quanto aos públicos, eu acho que nós aí podemos ajudar, porque a Câmara faz este trabalho, mas não faz este trabalho sozinho, faz com vários parceiros, onde vai buscar estes inputs. Às vezes não há dados muito atuais. Eu digo muito atuais porque, ainda quando falava com a Adelaide quando falávamos sobre este encontro, estava a tentar encontrar números de acessos a museus e depois o turismo junta museus e monumentos, tudo junto, não é? E de repente só há dados de 2022, exatamente. Não há dados de 2023, porque no caso dos privados ainda estão a fazer os relatórios e contas, bem, no caso da Câmara também, mas já tenho os dados, mas isso é por ser o vereador, mas a verdade é que não temos, estamos quase no final de abril e não temos, nem é de acesso público. Não é de acesso e depois não há ninguém que faça esta compilação também, sim. Não é? E depois depende da entidade que faz esta compilação, no caso do Turismo Portugal é muito virado obviamente para um interesse turístico ou económico. Sim. Que não é mau. Aliás, eu queria deixar esta ressalva. Nós não podemos olhar só para a cultura e depois não pensar na economia. Porque a economia
é bastante importante, porque nós fôssemos avaliar, e eu acho que já foi feito uma altura, Jorge Barreto Xavier falava nisso, o Guilherme Oliveira Martins também falava nas contas satélites da cultura, mas se nós formos avaliar o impacto da cultura na economia, ele é muito alto. Ele tem uma importância enorme e eu acho que muitas vezes é desvalorizada esta ligação entre a cultura e a economia. Não estou a dizer por ser vereador da cultura e vereador da economia, mas é verdade. E na cidade de Lisboa... E na cidade de Lisboa tem. Tem. Eu não sei se vamos falar da parte do turismo cultural ainda, sim, já lá vamos. mas percebe-se que o impacto da cultura como opção, quando alguém tem que escolher um destino, é extremamente importante. E Lisboa, sendo a cidade histórica que é secular, o peso da cultura e da sua história é muito grande quando se trata de escolher este destino. Mas sim, ainda bem que a Câmara está aberta a essa colaboração, porque eu acho que é fundamental também, e no caso deste novo museu, até porque um dos receios que temos é precisamente essa questão, é um palácio, não é? E quem passa por ali, e é uma rua que tem alguma dimensão, mas que não se vê de frente, até porque o palácio é muito longo, não é? É um palácio bastante extenso. E quem passa e quem acaba por se confrontar com o equipamento, pode criar alguma inibição, a ideia de entrar ali dentro. E é preciso as pessoas sentirem que os equipamentos culturais também são delas, e quando se abre a público um museu é precisamente para essa partilha. E acho que vamos precisar o mais possível dessa colaboração da cidade e da Câmara Municipal para poder, de facto, viabilizar em termos comunicacionais que este museu é um museu de acesso público. Não é um espaço privado no sentido de ter que se marcar o que quer que seja. Tem um horário como qualquer outro museu, encerra um dia da semana como qualquer outro museu e, portanto, não temos algum receio que as pessoas fiquem inibidas de entrar naquele espaço que é o palácio e não, que queremos mesmo, até porque o espaço dentro tem um jardim, tem outras ofertas e, portanto, pode ser só, a pessoa pode ir só a almoçar ou pode ir só à cafetaria, o que seja. Mas eu agora pergunto... Peço desculpa. Por isso é que eu acho que, acima de tudo, as pessoas mais do que irem, isso também acontece, obviamente, uma pessoa chega a Lisboa e diz que museu tem que ir? Museu ou monumento? Primeiro os monumentos, não é? Monumentos, com mais visitado, são sempre os primeiros. E equipamentos, porque depois o Turismo de Lisboa mistura estes dados, mas quer dizer, se formos ver o acesso a espaços de atração cultural, digamos assim, o Castelo bate recordes, não é? Pois. Mas depois a seguir ao Oceanário, que é numa outra ponta oposta da cidade, não é? Mas depois já vamos para a Torre de Belém e vamos para o Mosteiro dos Jerónimos. E eu acho que, acima de tudo, tem que se criar uma experiência, porque se eu sou turista, vamos falar dos turistas, mesmo que sejam os turistas internos, se eu venho para a Baixa, se vou visitar o Castelo de São Jorge e de repente quero levar os meus filhos ao Oceanário, eu até lá tenho um mundo infindável de atrações, não é? E eu acho que nós temos que criar esta experiência. E por acaso é interessante, porque o Museu do Azulejo está onde está, quase enfiado com uma linha de comboio por cima, sim, não é? Mas é o segundo ou terceiro museu mais visitado em Lisboa. Não é? E as pessoas acham que não, que está ali meio perdido. E eu acho que deve haver mais lisboetas que não conhecem o Museu do Azulejo do que propriamente os turistas que vêm diretamente ter ao Museu do Azulejo e até ao Núcleo Museológico do Azulejo que existe na Escola Secundária Marquês de Pombal. Também é perto de vocês e que as pessoas nem sequer conhecem. Sim, mas esse levantamento, essa identificação. Não mas eu acho que, acima de tudo, é criar esta experiência. E o que eu gostaria mesmo, e já tentei, era que nós pudéssemos criar algo tão simples como uma app, onde eu estou numa zona da cidade e de repente percebo onde é que posso ir almoçar, onde é que posso ir a um jardim, onde é que eu posso ir a um museu, enfim. Eu acho que é nesse sentido que nós temos de trabalhar. Armando, no caso do Macam e da sua experiência no desenvolvimento deste projeto, essa articulação com a Câmara, imagino que tenha incidido muito em questões burocráticas e legais, etc., mas... na sua expectativa, o desenvolvimento dessa articulação correu bem? O que é que acha que é necessário ainda nesta... Porque o próprio Presidente tem sublinhado sempre essa importância da valorização da iniciativa privada e dessa articulação entre público e privado. O que é que acha qual é o caminho que ainda acha que é necessário percorrer? O que é que na sua experiência e opinião, importa valorizar? Bom, eu não queria bater aqui no nosso amigo Diogo, porque ele tem sido um parceiro não, mas é importante o seu testemunho também para perceber que
que outros passos podem desenvolver, não é? Nós desenvolvemos aqui para a zona de Alcântara, que vem até à Cordoaria, um plano pormenor, que foi iniciado, sei que terminou, levou 10 anos, foi iniciado em 1999, 2000, e foi aprovado em agosto de 2009, acho eu, em plena crise económico-financeira. Portanto, nesse aspecto, enfim, tirando problemas que eu hei de discutir mais tarde com a Câmara, mas não neste momento, obrigaram-me a fazer um plano pormenor, porque, entretanto, tínhamos comprado um terreno onde agora está o Hotel Hyatt, comprei o terreno em 1999 e inauguramos em 2022. Portanto, isto quer dizer alguma coisa, não é? E, portanto, o Palácio foi integrado neste plano pormenor também. Portanto, passado tudo isto, depois da aprovação do projeto propriamente dito no Palácio, não correu muito mal. Correu relativamente normal. Aliás, tratou-se de uma obra não só de reabilitação, o Palácio estava em muito mau estado, a escola danificou todo o Palácio, portanto, mas enfim, aliás, os atrasos na obra devem-se muito a que tínhamos pensado, por exemplo, manter toda a estrutura de madeiras, que depois de mexermos aquilo caiu tudo, não havia nada a recuperar, portanto, daí passamos a estrutura metálica, etc. Portanto, nesse aspecto não correu assim tão mal, para aquilo que é normal com a Câmara de Lisboa, que são prazos enormes. Neste momento, falta-nos resolver um problema que é uma coisa relativamente pequena, mas que você estava a falar aí dos serviços educativos, portanto, é a nossa intenção termos 3, 4 dias por semana crianças dentro do museu, e para isso é preciso todos os dias? É possível? Enfim, se quiser todos os dias, tudo bem. E, portanto, para isso é necessário termos autocarros para e à porta. Portanto, o que nos falta neste momento resolver em termos de projeto com a Câmara, que já estava contemplado no plano pormenor, mas os serviços da Câmara resolveram alterar, não sei por que razão, mas enfim, e falta-nos resolver a parte exterior, portanto, que é o alargamento do passeio, portanto, é o espaço para exatamente um autocarro estacionar, tomada e largada de passageiros para o hotel e para o museu. Portanto, digamos, a última parte que nos falta. Depois há pequenas coisas na parte final, das telas finais que temos que aprovar, mas isso acho que não levanta problema. Portanto, basicamente, o que se passou aqui com a Câmara foi isso. A relação, tenho falado aqui com o Diogo sobre exatamente este trabalho que há para fazer cá fora, e que é um caos. Temos que levantar as infraestruturas todas da rua, quando nós não vamos mexer em infraestruturas, porque nós vamos trabalhar à superfície praticamente. Mas, enfim, é um calvário essas infraestruturas que passam por umas 10 ou 12 ou 15 entidades. Portanto, pois, porque é uma zona também antiga, com muita confluência de... Sim, e o problema é que nós não podemos mexer no subsolo, porque aquilo deve estar tudo já bastante antiquado e, enfim, e, portanto, águas, esgotos e tudo isso seria um problema mexer nisso. Portanto, é a única parte... De um modo geral, essa articulação tem corrido e tem funcionado. A única fase que temos ainda por resolver é esta das acessibilidades. Enfim, eu espero que consiga abrir com isto resolvido. Portanto, vejam lá no que é que se metem, porque senão temos lá a imprensa e eu tenho que dizer que isto não está feito. Por razões talvez à Câmara, claro. Eu ia agora para uma outra questão que entretanto ficou pendente. Estamos a chegar mais ou menos, de facto, o tempo voa, e já estamos a chegar a uma hora de conversa, mas eu acho que há aqui uma questão muito importante que eu não posso deixar de abordar, e que é importante também para a parte da Câmara. E no caso do Macam, que tem um hotel de 5 estrelas, é inevitável falarmos do turismo, não é? E desta articulação do turismo cultural em Lisboa. E os dados de 2023, pelo que eu apurei, não é? Os museus em Portugal tiveram cerca de 16 milhões de visitantes. Em Portugal, eu não tenho os dados de Lisboa. E desses 16 milhões, 7,7 equivalem a visitantes estrangeiros. Portanto, houve um crescimento de quase 5 milhões em relação a 2021, mas obviamente 2021 foi um ano complicado.
portanto, a minha dúvida é se neste momento já existem com certeza estatísticas sobre o turismo cultural na cidade de Lisboa e ao qual ambicionamos contribuir amplamente no futuro, mas aquilo que percebi também no início da nossa conversa é que não corresponde totalmente às expectativas. E o que é que podemos fazer e o que é que um novo museu, por exemplo, que surge na cidade de Lisboa, deve ter em conta para esse turismo cultural, ainda por cima tendo um museu, um hotel dentro de um museu. Porque, efetivamente, para quem não conhece bem o projeto, o hotel está incluído dentro do palácio e tem uma ala nova, tal como também existe uma ala nova para o museu a tardós do palácio, portanto. E há uma relação muito híbrida, no sentido em que os próprios quartos têm obras originais da coleção, os corredores têm obras do modernismo português e, portanto, o projeto foi sempre pensado para estender a coleção e o conceito museológico ao próprio espaço do hotel e permitir uma experiência de se sentir dentro de um museu, de privar com a obra de arte durante essa estadia e, portanto, sentir uma relação diferente daquilo que é mais comum em hotéis, porque existem, de facto, muitos hotéis que se designam hotéis-museu, isso é uma designação muito comum pelo mundo inteiro, porque têm obras de arte no seu espaço hoteleiro. Aqui é bastante diferente e não conhecemos uma outra situação igual em Lisboa, em Portugal e, na verdade, na Europa. Não estamos a conseguir encontrar uma situação igual àquela que estamos a desenvolver no MACAM. E, nesse sentido, retomando, a questão do turismo é importante para nós também perceber o que é que falta nessa relação com o turismo cultural por parte dos museus. Em primeiro lugar, não há dados sobre turismo cultural, não é? Há percepções. Nós sabemos que em 2023 Lisboa bateu quase recorde, teve 20 milhões de dormidas, não é? E não foi só por causa da Jornada Mundial da Juventude, mas teve 20 milhões de dormidas e teve praticamente, mas só teve registro de entradas em museus, e aqui quando falo em museus, porque o Turismo Lisboa, os dados que há, junta tudo, e o Turismo Portugal, museus e monumentos, portanto vai desde o Oceanário, a incluir o Castelo de São Jorge e a Torre de Belém, portanto que são os que têm mais visitas, não é? Só o Castelo de São Jorge, que é da Câmara, tem cerca de 1.300.000. Entradas em museus e monumentos na cidade de Lisboa no ano passado foram 3,6, ou melhor, em 2022, como ainda há dados de 2023, foram 3,6 milhões de pessoas, não é? Sabemos que metade foi para o Castelo, enfim. Mas fizemos um inquérito a vários turistas, nos vários pontos de entrada na cidade de Lisboa, nós, a Associação de Turismo Lisboa, e o que se concluiu foi que 86% das pessoas que vêm a Lisboa quer ir ao museu ou visitar um monumento, cerca de 67, 68% quer conhecer a cultura da cidade e depois há uma percentagem de cerca de 40% a 42% que quer ver um espetáculo. E, portanto, o peso do turismo na cidade de Lisboa é extremamente importante. E aqui volta à questão económica. Grande parte dos novos empregos foram gerados na cidade de Lisboa, ou foram gerados para esta nova onda tecnológica e na área da inovação, ou foram muitos deles criados pelo turismo. Se calhar com uma massificação grande mais do que a cidade podia comportar, ou melhor, eu acho que houve um crescimento muito, muito rápido a nível económico nesta área e, portanto, também trouxe os seus malefícios, não foram só benefícios, mas eu acho que a chegada do MACAM também nos ajuda a criar ainda mais diversidade na parte da arte contemporânea. Nós depois também podemos falar sobre novos projetos, a Câmara também tem novos, não só novos projetos vai já concretizar este ano, mas que vai concretizar nos próximos anos, mas sabemos que não há praticamente nenhum turista que venha para Lisboa, mesmo público interno, que não queira ir ao museu, não queira ir ao monumento. Portanto, o ponto de partida já é extremamente bom, porque há essa apetência. E há essa noção da oferta, apesar de tudo. E depois o resto, quer dizer, que todos já sabemos, porque tem sol não tem sol 6 ou 7 dias por ano, porque somos muito acolhedores, enfim, tudo aquilo que já conhecemos e que faz com que também Lisboa cada vez tenha, isto para a área da arte e para quem que vende, que é o caso da LAF, é extremamente importante. Nós, neste momento, temos 20% dos residentes em Lisboa são estrangeiros
e muitos deles com, obviamente, poder de compra, não é? E termos apercebido que tem sido também um novo público, já residentes, que nós também chamamos de lisboetas, que estão a começar também e que têm apetência e que têm gosto também por arte e, portanto, começam também a investir em arte, para além de haver agora vistos também dedicados à cultura. Mas eu dizia, a questão do turismo... Não inclui, eu estive a ver a questão dos vistos e não estamos incluídos, não temos acesso. Não. Não estão. Mas é pena. Sim, Mais mas uma a vez. Adelaide perguntava exatamente... Eu estava a falar na questão do turismo cultural e o que é que acha que é necessário, ou seja, no fundo, sentia que apesar de haver muito turismo cultural, os dados à partida dos visitantes dos museus ainda não tinham atingido um número que fosse significativo no âmbito do turismo geral. Sim. Eu acho que visita... O que é que pode ser feito por parte dos museus? Qual é a atenção que devemos ter e em que aspectos é que devemos trabalhar? Eu acho que primeiro este trabalho em rede, depois, como dizia, eu acho que é criar experiências, mas o trabalho em rede eu acho que é fundamental, porque eu quando quero vender, entre aspas, a zona oriental e de repente digo às pessoas que têm três teatros na zona de Beato e Marvila, que têm novos polos culturais com novos espaços de animação, com restauração, que têm, abriram várias galerias de arte nos últimos anos na zona entre o Beato e Marvila, e queremos criar uma nova polaridade cultural e que também é turística. É esse trabalho que nós temos vindo a fazer, não é? Com maior dificuldade na zona norte da cidade de Lisboa, não é? Porque é mais difícil. Mas eu acho que este trabalho temos que fazer em rede. E é como eu dizia, eu acho que temos que criar estas experiências, temos que fazer esta partilha e temos que trabalhar em conjunto. E isso vem logo, eu não sei se o site resolve, ou se as redes sociais resolvem, não sei se resolve, mas, por exemplo... Alguma comunicação eu acho que quando chega a Lisboa e um turista é? vai a um posto de turismo e depois o que tem da parte do Turismo Lisboa é um cartão que só dá acesso a 2 ou 3, e contra mim falo porque um deles é da Câmara, Exato. não é? Se calhar é muito redutor, porque Sim. é para aí que vão virar as suas atenções, ou então para os principais, não monumentos, mas museus, não é? E, portanto, eu acho que realmente aí temos que trabalhar em conjunto, porque acho que não há mesmo outra forma. E eu acho que não se pode acabar esta conversa também sem falar aqui de outras duas questões, porque são espaços importantes da cidade de Lisboa, um deles ali na zona de Belém, o Pavilhão Azul agora, que se pretende receber a coleção desenvolvida pelo artista Julião Sarmento, entretanto falecido, em 2021, e, portanto, a perspectiva de abrir um novo equipamento cultural também neste Art District. E depois a questão do MUD, que por acaso posso contar uma situação particular, é que tive um amigo que veio à cidade de Lisboa visitar e que vinha com a ideia do Museu do Design e que me dizia: eu não consigo encontrar o Museu do Design, eu não sei onde é que ele está. E eu disse: olha, se me tivesses dito, tinha-te informado. Ele ainda não abriu portas, fechou em 2016 e, entretanto, tem estado em reabilitação. Mas eu volto à questão da comunicação. É o que eu sinto mais dificuldade nesta área e na questão também dos museus, a importância dos museus na cidade de Lisboa, sobre a temática que estamos aqui a falar. Eu acho que muitas coisas têm a ver com... Muitas questões ligam-se à situação da comunicação. E estes são 2 equipamentos importantes que eu já agora enuncio e trago agora para o final da conversa. Sim, até porque são geridos pelo município. Aí está, nós vamos ter planos de comunicação completamente distintos para aquilo que é o Pavilhão Azul e para aquilo que é o MUD. Nós vamos abrir o Pavilhão Azul coleção Julião Sarmento, é assim a sua designação, em novembro, não é? E depois iremos abrir o MUD nos próximos meses, não posso ainda dizer quanto, mas antes do verão, pelo menos vamos abrir o MUD. O MUD que muda de nome, digamos, na sua denominação, já não é Museu do Design e da Moda, mas é Museu do Design porque, entretanto, já incorpora no seu inventário 11.000 peças e, portanto, hoje em dia não é apenas um museu de moda, começou com a coleção Francisco Capelo, foi extremamente importante, mas hoje tem design de moda, tem design de produtos, joalharia, gráfico, enfim... Várias áreas do design. Não? E, portanto, ele também é extremamente importante porque vem dar uma vida a um quarteirão, porque é um quarteirão que se trata, um antigo BNU, um antigo quarteirão do centro histórico da cidade de Lisboa, e, portanto, vai criar uma nova centralidade na Baixa.
E para além daquilo que é a sua história, os vários usos que já teve, não é? Desde banco, agora a museu. Nós, por acaso, tivemos o museu online também. Fomos fazendo uma programação, o Mudo Fora de Portas. Fomos fazendo várias iniciativas, várias exposições. Agora vamos ter uma com a Pina em junho, aqui no Jardim Botânico Tropical. Tivemos o Mudo, levámos até ao Centro de Design de Matosinhos e tivemos lá expostas várias das nossas peças. Enfim, mas o Mudo, mais do que apenas ser um espaço expositivo, museológico, ele vai ser mais do que isso, vai ter uma área ligada, e porque eu acho que conta uma boa parte da história da arquitetura e do design, vai ter uma parte de exposições temporárias bastante rotativa, mas vai ter principalmente uma área de laboratórios e de laboratórios de designers. Portanto, nós vamos ter quem esteja ali, fazer esta ligação à tecnologia e inovação, e, portanto, vamos ter todo este trabalho ligado diretamente aos processos criativos e de construção e de cocriação. Vamos ter num espaço que lá está. Os museus também têm que ser espaços vivos, não é? Sim, isso é que os torna, eu falei com a Bárbara Coutinho, que é a diretora do Museu do Design, e ela falou-me disso e eu achei super interessante, porque é a tal questão dos museus não serem apenas espaços de mostra, não é? Serem espaços de participação. E a ideia que ela partilhou comigo, de haver esse lado mais laboratorial, é sem dúvida uma mais-valia também, porque essa relação com qualquer coisa que faz parte de uma indústria cultural viva, não é? O design continua num desenvolvimento crescente. Sim. E isso é extremamente importante. Mas falava da questão da comunicação. Ela é extremamente importante porque o MUD, em paralelo aos outros museus que são da esfera municipal, que são geridos pela IGA, que este é gerido diretamente pela Câmara. É o único que é gerido pela Câmara. Sendo que para a área da cultura é um colosso financeiro grande, porque é uma estrutura enorme, é um quarteirão com 7 pisos, enfim. Mas vai ser extremamente importante, mas a comunicação, por exemplo, a comunicação, obviamente, tendo em conta também o público nacional, é muito virado para o público internacional, porque é um museu internacional e que acho que rivaliza, no bom sentido, com outros museus de design a nível europeu e a nível internacional. E, portanto, vai ter aqui um plano de comunicação completamente diferente, por exemplo, como será o do Pavilhão Azul e dos restantes museus. Mas, enfim, eu acho que, como dizia há bocado, um dos 4 pilares, um dos Ds é o da divulgação. Sim. E esse é extremamente importante, principalmente na nossa estratégia, porque eu acho que muitas vezes falha. E às vezes digo, como vereador da cultura, as pessoas não têm noção do trabalho diário que se faz e da cultura que se produz na cidade de Lisboa, não é? Mas também não se sabe, às vezes nem é que não se divulgue. O problema é que eu vejo só na esfera municipal ações promovidas pelo município na área da cultura, nós temos cerca de 20 a 30 por dia, portanto só o município, não é? E, portanto, é extremamente difícil poder comunicar, e depois juntando isto a tudo aquilo que são todas as fontes de cultura da cidade de Lisboa. Mas, enfim, eu acho que, acima de tudo, nós temos que trabalhar eu volto sempre ao mesmo, desculpem repetir, mas é trabalhar em rede e criar estas sinergias, que é extremamente importante, e não apenas sermos contactados pelos museus privados, ou quando precisam de espaço público, ou quando precisam colocar uns telões para lá iremos, para divulgar, para divulgar também será, mas isso é o normal. Mas eu acho que temos de fazer mais do que isso, é criar mesmo uma rede municipal. Concordo completamente, acho que é fundamental trabalhar em rede, até porque temos objetivos comuns muito efetivos, não é? Portanto, e eu acho que é uma perda, porque... E a comunicação é das áreas nós olhamos para os museus, não é? Mesmo dentro dos museus municipais, porque eu, se for comparar, são museus completamente diferentes, não é? É o que eu digo, as temáticas completamente diferentes. E, obviamente, o museu do município que tem mais visitantes é o Museu de Lisboa, mas depois em frente é o museu menos visitado, que é o Bordal Pinheiro, que também é do município. Mas, se calhar, porque a maior parte dos turistas não sabe quem é o Bordal Pinheiro, não sabe a sua importância. Enfim, os temáticos são sempre... Os mais temáticos são sempre mais difíceis, mas, enfim, é o que eu digo, nós até já pensámos em criar uma carreira cultural que tem mesmo a ver com os transportes públicos, porque muitos dos turistas andam em transportes públicos, e eles perceberem que, com uma mesma carreira, se calhar conseguem ir do Museu de Lisboa até ao Macam da Rua da Junqueira. Sim. Se calhar há uma carreira da Carris que o faz. E ficam a saber uma quantidade de museus que nem faziam ideia que existia. Ou então trabalhar, quer dizer, todos os dias há centenas de crianças que visitam o Museu da Carris. O Museu da Carris fica a centenas de metros do Macam, não é? Portanto, obviamente não é a mesma oferta, obviamente se calhar os miúdos não terão o mesmo interesse em ir, mas eu acho que isso também é um papel nosso enquanto responsáveis por desenvolver e implementar políticas públicas, é também criar essa apetência nos jovens, e aquilo que eu dizia há bocado, que é, acima de tudo, democratizar a cultura, é as pessoas perceberem
que podem entrar naquele palácio, que podem entrar no Teatro São Carlos, tem ópera, mas que ela também é acessível. Enfim, que a cultura é efetivamente para todos. É preciso ter contacto com ela para poder ganhar esse gosto. Sim, e desenvolver programas que sejam de facto estimulantes e que sejam atraentes. Bem, eu não sei se quer dar mais... Agradecer a todos terem-nos estado aqui a ouvir e a aturar-nos. Fico muito grato ao Diogo e à Adelaide porque falaram por mim, portanto eu estive aqui simplesmente como assistente. Obrigado por isso. Mas, portanto, peço a todos que possam visitar o MACAM quando abrir, e que divulguem e que critiquem. E portanto, e acho que de facto temos que criar uma rede. Temos que estar em rede. Isso de facto não... É um pouco isto que eu queria dizer. E esperemos que se consiga abrir, digamos, em grande, portanto, e espero termos sucesso e termos chegado enfim, concretizar um sonho que começou há 50 anos, portanto, parece que o sonho comanda a vida, parece que é verdade, e, portanto, vamos chegar lá e vamos concretizá-lo. É isto. Falta pouco. Eu não sei se há mais alguma coisa que queira também. Portanto, acho que já desenvolvemos bastante, já estamos para além da hora da conversa. Portanto, agradecer os testemunhos que trouxeram nesta conversa, neste debate de várias questões, que espero tenha sido interessante. Haveria muito mais para falar, mas a conversa desenvolve-se e, portanto, nem sempre se consegue falar de tudo. De qualquer forma, eu não sei, Vera, Isabel, se abrimos, não falámos sobre isso, se alguém quiser colocar alguma questão, se ainda temos tempo para isso. Final deste ano. Assim que for possível, anunciaremos a data concreta. É como nós já nos comprometemos com uma data. Pois. Nós já falhamos 2 vezes, não vamos repetir. Estas questões estão em curso. Porque obras neste momento eu diria que é impossível quase executá-las. Portanto, ninguém cumpre, nenhum subempreiteiro cumpre, o pessoal não cumpre. É muito difícil. E eu já fiz algumas obras em Lisboa, algumas com dimensão, correram muito bem. Esta, de facto, tem sido um sacrifício muito grande. Enfim, trata-se de uma reabilitação. Todos os dias estamos a encontrar quase coisas novas. Também é verdade, mas é muito difícil neste momento estar nesta área, trabalhar nesta área. Por isso, quando tivermos aquilo quase terminado, nós avisamos. E também aqui dizer que também temos de trabalhar em rede até para a questão das inaugurações, claro. Porque nós apercebemos de repente que o Centro de Arte Moderna, o MUD e a Casa da Ásia iam todos abrir ao mesmo tempo, no mesmo mês. Portanto, não faz qualquer sentido com a importância que têm, não é? Não sendo da Casa da Ásia, mas o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian e o MUD abrirem, por exemplo, no mesmo mês. Não faz muito sentido. Ou abrirem no mês dos Santos Populares na cidade, em que a comunicação está totalmente tomada, não é? Portanto, se quisermos até ajudar-vos a nível de parceria institucional, até as nossas redes de comunicação estão completamente escutadas com as festas da cidade. E no caso do Centro de Arte Moderna, tivemos que aqui conjugar datas para não nos atropelarmos. E o mesmo vai acontecer convosco. Portanto, até aí, na questão da abertura, é a parte urgente. Da abertura das inaugurações, falar temos urgentemente para articular essa temos questão. Temos de nos articular. Sim, porque é fundamental. Bem, se não houver mais questões, agradeço a todos a presença, agradeço muito à ALAF este desafio, mais uma vez, e a temática que pudemos aqui abordar, porque acho que é fundamental. Fundamental também na articulação com a própria feira, não é? Porque os museus estão sempre diretamente ligados e toda a parte da cultura, a ação que a Feira desenvolve e, portanto, os meus parabéns pela iniciativa de mais um ano de conversas que acho que faz falta. Obrigada a todos.